Olá, professor! Hoje o nosso vídeo é sobre sistemas operacionais. Mais precisamente, a gente vai falar de Mac e a gente vai falar de PC, né? A gente vai falar de Windows. A ideia desse vídeo surgiu, né, por conta de alguns comentários que apareceram em alguns vídeos que a gente gravou no nosso canal, onde alguns professores, né, me perguntaram, né, viram que eu gravo os meus vídeos usando o Mac, e se tem, né, qual é que é a incompatibilidade que existe, né, entre Mac e Windows, se é que essa incompatibilidade existe, né? Então a pergunta do professor era, ele usa Windows e ele está querendo passar para Mac e ele queria saber então se os arquivos dele, do Word, do PowerPoint, né, ou qualquer outro arquivo que ele tenha, se eles são, né, compatíveis com a plataforma Mac. Então eu resolvi gravar esse vídeo justamente para explicar isso, né, falar um pouquinho sobre isso, porque a Apple está muito em evidência hoje, né, principalmente por conta dos tablets, né, e por conta do iPhone, né, do telefone da Apple, e por consequência acabam aparecendo mais notebooks da Apple por aí para vender. O preço já é mais acessível, né, quem é usuário de Mac há algum tempo aí já sabe que alguns anos atrás os preços eram muito altos em relação ao PC, mas hoje eles já são aí mais ou menos compatíveis, né? A Apple ainda é um pouquinho mais caro, né, em relação claro, dependendo do computador que você está comprando, da marca que você está comprando, mas é bem mais acessível. Mas respondendo diretamente, né, as pessoas que perguntaram, hoje praticamente tudo é compatível, tá? Então, você tem o Office para Mac, então todos aqueles arquivos Word, PowerPoint, Excel que você fez no PC, né, que você fez usando o Windows, eles vão rodar sem problema nenhum no sistema operacional do Mac, porque nós temos o Office para Mac também. Tá? Então, quer dizer, não existe incompatibilidade. Questão de navegação na internet, tá? Nós temos o Firefox para Mac, nós temos o Google Chrome para Mac, então a gente não tem nenhum tipo de incompatibilidade com relação a isso. Então, a navegação, né, na verdade, se a gente pensar em internet hoje, a navegação da internet ela é feita em cima de um protocolo chamado TCP/IP. Acima dele é tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, se você está usando Windows, Mac, Unix, né, Linux, qualquer um desses sistemas operacionais, você vai conseguir navegar sem problema nenhum. Então, quer dizer, se a gente for pensar que o professor vai usar o seu computador para fazer suas apresentações do PowerPoint, né, ou do Excel, né, ou do Word, né, produção de texto, se você for navegar na internet, tá, qualquer site que você venha acessar, site que tenha Flash, site que tenha algum tipo de plugin diferenciado, tá, então você não vai ter nenhum problema, né, em usar isso tanto com Mac, né, quer dizer, se você usa o Windows, você não vai ter problema nenhum em estar usando, né, o Mac para fazer esse tipo de procedimento. Tá? Então, gente, basicamente, né, então, quer dizer, não existe mais essa incompatibilidade que alguns anos atrás existia. Tá? Então, você tinha problemas, né, mesmo de arquivos do Word feito em Mac, tá? E quando você passava para Windows você tinha problema, mas hoje esse tipo de problema ele acaba não existindo mais. Tá? Então a gente tem uma compatibilidade muito grande aí, e esse problema então de, né, compatibilidade de arquivos ele acaba não existindo mais. Uma coisa que existe hoje, né, a própria Apple sabe, né, que tem muitas pessoas que estão querendo migrar do Windows para os computadores dela. Dentro do próprio sistema operacional do Mac existe um programinha chamado Bootcamp que permite que eu instale o Windows no meu Mac. Não é rodar, né? A gente sempre teve aqueles programinhas que faziam o que a gente chama de emulação, né? Então você tem o sistema operacional do Mac e você instalava o Windows em cima do Mac. O Bootcamp não, ele reserva uma parte do teu disco rígido do teu Mac e ele instala o Windows naquela partição que você definiu, né? Então você tem a opção de rodar o Windows num computador Mac, funcionando perfeitamente, tá? Então todos os drives de placa de vídeo, de mouse, de teclado, tudo isso funciona perfeitamente no Windows e você teria essa opção, né, quer dizer, de você rodar o Windows numa máquina Mac. Só que fazendo isso, né, você perderia justamente a grande vantagem do Mac, que é o sistema operacional dele. Tá? Porque hoje, né, o computador do Mac, tirando o design dele, por dentro, né, ele tem um processador Intel, né, então ele é muito parecido, né, com um PC normal, na verdade ele é um PC. Né? Só que ele roda um sistema operacional do Mac, né, com tudo fechadinho lá dentro, né? Quer dizer, então a gente não tem problemas de incompatibilidade que acontecem com outras máquinas. Tá? Mas então,
É importante saber que nós temos essa opção, né? Você comprou um Mac, digamos, você está usando o sistema operacional dela, mas você quer usar o Windows, você tem essa opção, tá? Você consegue instalar e consegue rodar ele ali, mas não é o ideal porque você estaria perdendo a grande vantagem do Mac hoje, que é o sistema operacional dele, que é um sistema operacional robusto, né? E como como a Apple controla, digamos, todos os processos dela, então a máquina é fechadinha, né, tudo feito para os computadores da Apple, você não tem problemas de incompatibilidade e tal, e se você for rodar o Windows em cima, quer dizer, você vai rodar sem problemas, tá? Mas você perde aquela ideia de que o sistema operacional da Apple foi feito justamente para aquela máquina que você acabou comprando, tá? Então, pessoal, hoje era isso, tá? Então, essa ideia, né, de compatibilidade entre Mac e PC, para aqueles que perguntaram, né? Então, já sabem que se você decidir migrar para a plataforma do Mac, você não vai ter problema nenhum, tá? Com os seus arquivos do Word, PowerPoint, Excel, tá? E também de navegação web, você não vai ter nenhum problema com relação a isso, porque a compatibilidade que nós temos, ela é praticamente total, tá? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo com seus colegas, tá? Favoritem ele ali no nosso canal. E se você não assinou, assine o nosso canal, que toda semana a gente vai estar postando aí mais um vídeo novo para vocês, tá? Até semana que vem.